Olá, nesse Agenda Econômica vamos analisar os impactos do primeiro surto de gripe aviária em granjas no Brasil. O país é o maior exportador mundial de carne de frango. Em 2024, a venda para outros países totalizou quase 10 bilhões de dólares. Mas a descoberta de um foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul, dia 16 de maio, assustou produtores, consumidores e o mercado nacional. Para conversar conosco, explicar um pouco do impacto desse surto em todo o mercado produtor e consumidor, eu converso com Ronaldo Fernandes, que é um especialista, analista da área de produção agropecuária. Ronaldo, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônia. Muito obrigado. Eu queria que você começasse exatamente nos explicando quais os impactos iniciais, já que nós somos hoje um dos maiores produtores, o terceiro maior produtor, mas o maior exportador de carne de frango e também de ovos, né? Bom, os impactos eles são dos dois lados, Antônia, tanto para o Brasil, que coloca em risco uma grande parcela da sua receita, e também para os compradores, porque não existe uma substituição fácil para o Brasil. A gente tem, por exemplo, a China, o nosso grande comprador, cerca de 11% do que nós vendemos é para o mercado chinês. A grande discussão é justamente no início o que a China, o que a Europa vai fazer para substituir as compras de outros países onde a gente não tem muito outros fornecedores a não ser o Brasil. Isso nos leva a entender que é de suma importância para todos os lados resolver isso o quanto antes. Não é interessante para o comprador internacional que esse caso se estenda por muito tempo, mesmo que haja redução nos preços, porque ele vai precisar repor esse volume, ele está sentindo falta desse produto. Então a gente vai ter um impacto, sobretudo, claro, no setor de carnes, ele não fica restrito ao setor de frango. Quando você bate no frango, há um impacto na carne bovina, há um impacto na carne suína, mas também há um impacto nos grãos, porque o maior consumidor de milho do Brasil são as aves, e também no farelo de soja, que todos fazem parte ali da formulação. Então isso pode afetar todo o elo do agronegócio, todo o elo produtivo do agronegócio brasileiro. Mas o ponto, Antônia, que está sendo discutido agora é qual que é o período que isso vai ser resolvido e por qual período isso pode se estender. A gente tem ao redor do mundo países que demoram muito tempo para resolver o problema de gripe aviária. A média mundial, a gente fala em torno de 6 meses para um país resolver e se dizer livre da gripe aviária. O Brasil parece que está indo num caminho diferente, mostrando muita transparência e, inclusive, embora está no meio da crise, está aumentando a sua credibilidade do combate sanitário, porque está tratando isso com total transparência e tudo caminha para que a gente resolva isso o mais breve possível. Antônio. Ronaldo, eu vou pedir ao nosso diretor de gravação para colocar na nossa tela um infográfico que nós montamos a partir de dados da ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, são dados oficiais, portanto, de 2024. A gente teve uma produção de carne de frango de quase 15 milhões de toneladas, nós exportamos mais de 5 milhões de toneladas, o consumo per capita no Brasil, né, isso aí é média, de 45,5 quilos de carne de frango por brasileiro, valor bruto de produção de 105 bilhões de reais, receita de exportação de quase 10 bilhões de reais, 9,92 bilhões de reais. Esses números são bastante grandes e são os números brasileiros, nós somos o terceiro maior produtor, né? O nosso consumo pode aumentar agora se a gente exporta menos, o preço, porque o preço pode diminuir. Como é que fica esse equilíbrio entre mercado externo e mercado interno? Bom, as aves, vamos colocar assim, falar a carne de frango, né, como a gente diz aqui no Brasil, porque quando você vai olhar ali os dados oficiais são as carnes de aves, é diferente da soja. A soja, cerca de 70% vai para exportação e 30% ao mercado interno. O frango é completamente o oposto, cerca de 60%, 70% fica no mercado interno e 30% vai para fora. Embora o mercado interno brasileiro seja o maior consumidor, quando você fala que está em xeque uma produção que 30% dela
está encontrando ali barreiras e limitações de ser escoada, é claro que isso vai sentir um impacto forte. Na produção, não existe ainda uma estimativa que a produção reduz, Antônia. Pelo contrário, a gente imagina que essa produção tende a ser mantida e que esse volume que ele não vá para exportação, ele vai ser recolocado no mercado interno. A gente não está falando da China, por exemplo, abrir mão de 500 mil toneladas, que é mais ou menos o que ela compra todo ano. A gente está falando de uma produção comprometida provavelmente dentro de um mês. Por que eu digo provavelmente? Porque a gente está falando de uma contaminação que ela pode se dar por aves migratórias, ela pode se dar por ovos incubados que foram exportados do estado para outros estados. Então, é claro que a qualquer momento a gente pode ter o surgimento de um novo caso. A gente teve logo no início o caso de Montenegro, confirmado ali em torno do dia 15 ao dia 16 de maio. Depois, dia 22 de maio, foi a segunda visita. A gente teve no dia 27 de maio, segundo caso, um terceiro caso confirmado, na verdade, em Minas Gerais. Mas todos os outros casos não foram casos de granjas comerciais. É importante dizer isso, porque isso não muda a perspectiva do ministro Carlos Favaro, por exemplo, de 28 dias, que ele disse o seguinte: se do dia 22 de maio ali, que foi a segunda visita de Montenegro, município de Montenegro de Rio Grande do Sul, não tivermos outro caso em granjas comerciais, a gente espera que em 28 dias o Brasil seja liberado e possa ser ali de novo, entrar no status de livre da doença. Então, por mais que nós tivemos novos casos confirmados, não sendo em granjas comerciais, é importante frisar que não são em granjas comerciais. Mas o que se entende agora é que o que não está sendo exportado é por um período. A gente não consegue datar e colocar esse período em exato, porque, como eu estou dizendo, ainda há em novas investigações, mas que isso não compromete a produção no ano, quando a gente fala ali dentro do ano comercial. Depois, e essa produção... Tá, Ronaldo, depois eu queria que a gente voltasse a falar desse tema do período, né, de resolução desse problema, porque a gente sabe que existem países que passaram anos sem se livrar desse problema, mas eu queria que a gente, já que você falou lá de Montenegro, eu vou pedir o Vinícius para colocar outra arte na nossa tela, que mostra exatamente essa situação do primeiro ponto, não é? de contaminação, que é lá em Montenegro, bem para dentrinho, está mais ou menos ali acima de Porto Alegre, mas não é uma área portuária, não é uma área que cheguem aeronaves, né, que tragam produtos importados de outros lugares, né? E, no entanto, aconteceu essa contaminação lá. E é importante a gente ver que esses 3 estados da região sul são os 3 maiores produtores no Brasil, né? Sendo que o primeiro é o Paraná, produção de 42%, né? Santa Catarina produz 22% e Rio Grande do Sul produzindo aí quase 13,5%. Como é que se explica uma contaminação numa granja comercial? Porque das aves migratórias mas como é que se explica numa granja comercial que trabalha com ovos, né? Ela era uma produtora de matrizes, ou seja, chocava ovos para gerar os pintinhos que seriam vendidos para granjas criadoras, né? Antônio, é importante a gente começar respondendo, frisando que o Brasil tem uma agenda muito rigorosa de auditorias nessas granjas, até porque para a gente ter o status que está lá entre os principais exportadores de alimento, de proteína, quem já trabalhou em indústrias de alimentação humana sente na pele o quanto o controle de qualidade ele é rígido dentro de qualquer indústria que fornece alimento humano, seja para o mercado internacional, seja para o mercado interno. Então, é difícil de a gente acreditar que houve ali uma contaminação intencional que veio de fora. É bem possível. É possível que possa ter acontecido uma falha na biossegurança. Essa contaminação ela pode vir de roupas, ela pode vir de veículos, pode vir de ração contaminada. Mas, nesse caso, embora ainda o Ministério da Agricultura não tenha soltado lá uma portaria ou uma explicação dizendo foi isso que aconteceu,
o mais provável é que, de fato, possa ter vindo sim de aves migratórias. É importante a gente entender que outros países do mundo sofrem esse problema há muito tempo e têm um controle muito mais difícil do que o do Brasil. E essas aves migratórias, elas podem liberar esse vírus na secreção, nas fezes, e isso pode voltar, inclusive, em água de chuva, água de cisterna, na própria água pode haver essa contaminação. O mais provável é que, de fato, possa ser por aves migratórias, embora eu estou dizendo aqui que não há ainda uma taxação dizendo, olha, foi dessa forma, mas é o mais provável porque, como eu disse, ninguém ganha com esse caso. Até a queda nos preços, a gente já viu, sim, uma queda para o consumidor final no mercado interno brasileiro, mas não é uma queda expressiva que justifique. Nós talvez sentimos um prejuízo maior quando você pega as granjas maiores do Brasil, as mais importantes, elas tiveram problema nas suas ações nas bolsas de valores. Mas quando a gente fala de mercado financeiro, Antônia, é importante entender que o mercado ele é um ser vivo e ele é um ser inteligente. Quando ele entende que o problema foi resolvido e não é um problema que vai mexer no caixa da empresa a ponto de colocar em risco a saúde financeira, não é um problema que vai mexer na estrutura econômica da empresa, o mercado devolve essas percas. Então não é nada que a gente imagina que a longo prazo vai causar um grande prejuízo para essas empresas a ponto da gente pensar, será que alguém plantou isso daí para dar um prejuízo para uma granja brasileira, para uma JBS, para uma BRF da vida? Difícil, porque na Bolsa isso é devolvido assim que esse problema acabar. Então é mais sensato a gente dizer que de fato foi um problema externo, pode ter sido ali uma falha de biossegurança, mas a gente viu que a Granja de Montenegro teve uma ação muito rápida, foram mais de 170 mil aves destruídas, mais de 450 mil toneladas de ovos destruídos, eles fizeram um rastreamento muito rápido para onde foram esses ovos, quais estados receberam, houve uma... Essa destruição, ela é feita como? É queimado? Porque só quebrar e jogar na natureza não adianta, né? Mas não é assim. Eles fazem o recolhimento, fazem incineração. Inclusive, essa destruição, ela também é auditada, ela também é acompanhada pelo próprio Ministério. É importante a gente destacar que esse combate sanitário do Brasil, ele é um dos melhores do mundo. Inclusive, a gente viu essa discussão no Senado, no Congresso, para se liberar uma verba de emergência, para que não houvesse ali atraso nesse combate. Então, ele é um combate feito de uma maneira bem eficiente, a gente pode dizer assim, mas não é um descarte na natureza, é uma incineração. E é, de fato, feita uma rastreabilidade. Inclusive, foram também verificados e a todos os lugares que receberam ovos incubatórios e as aves que possivelmente podiam ter ali o restringimento de 10 quilômetros, 60 quilômetros, foram também verificadas, foram examinadas, essa é a palavra melhor para colocar. Então, inclusive, também não há o risco de consumo humano, né? A gente teve um caso onde um funcionário teve a suspeita e foi confirmado que o funcionário não estava contaminado com a gripe aviária. O que se espera é que o Brasil seja um fato notório de resolver o problema com muita velocidade. E o mais importante é a transparência que tem se dado nesses casos. O Brasil, não só as empresas privadas, mas junto com os órgãos governamentais, estão fazendo um trabalho muito transparente e muito veloz. Você tem a mídia notificando o tempo todo quando você tem uma nova suspeita ou quando você tem o descarte de uma suspeita, e o mercado internacional está acompanhando isso com um olhar muito atento, como a gente viu que um dos principais compradores do Brasil, o Japão, Emirados Árabes, Arábia Saudita, não fizeram um bloqueio total, fizeram um bloqueio parcial no momento em que foi evidenciado já a gripe, ali em 15 de maio, eles não fizeram um bloqueio total logo de imediato, porque eles sabem que no Brasil é muito confiável esse controle sanitário, Antônio. Tá, eu queria aproveitar isso que você falou, exatamente mostrar aqui um outro infográfico que mostra como é que foi essa reação no primeiro momento, né? A gente teve a China com bloqueio temporário total, Uruguai e Argentina com esse veto total até nova avaliação sanitária.
União Europeia focada no Rio Grande do Sul, a proibição, e México, Chile e Japão, como você acabou de citar, a suspensão por regiões. Como é que isso funciona aí no decorrer? China já está falando em voltar, passar por um bloqueio regional, Uruguai e Argentina estão vendo nova avaliação sanitária. Como é que fica esse processo em termos de comércio internacional? Você voltar a ter o país hábil realmente para um comércio total? Bom, a Europa e a China, eles têm leis próprias, onde eles dizem que eles não podem comprar de um país que existe um foco de gripe aviária. Não importa em qual região, mas isso é uma decisão que eles podem arbitrar. Só que, claro, o Brasil tem que ser o responsável pelo primeiro passo para mostrar para a China, para a Europa, olha, isso aqui está regional. E foi muito importante a ação desses outros países, Japão, Emirados Árabes, Arábia Saudita, para mostrar para eles, olha, eles confiaram na gente que esse problema aqui está regional. Mas é importante a gente entender que não é uma lei brasileira. A gente teve, por exemplo, logo na sequência, a OMS declarando, o problema do Brasil é só regional, não é um problema nacional. Mesmo a OMS dando esse aval, é cada país que decide. Não existe um órgão regulador universal, planetário. É cada país que vai tomar a sua decisão. E mesmo que cada país tenha a sua política interna, é importante a gente entender que isso leva tempo, não é imediato. Então, as negociações, elas são morosas, elas vão levar mais de 2 semanas para que a resposta seja sim ou seja não. Por isso que eu chamo bastante atenção para esse número do ministro Carlos Fávaro, porque ele também não é comum. Quando você tem um surto sanitário, o período normal, quando você vai falar de proibições, de declarar emergência, são no mínimo 60 dias, que é o prazo que você leva para averiguar, para investigar e também para iniciar o combate. Quando o ministro fala em 28 dias, o mercado não desacreditou, pelo contrário. Está sendo tão transparente e está sendo tão combatido com uma maneira tão eficiente que o mercado acreditou nesses 28 dias. Só que dentro da sua pergunta, Antônia, a gente não consegue falar que ele é possível, que ele é impossível, porque a gente está falando de uma caça, um garimpo, né? Você está indo atrás, na verdade, de focos que você não sabe se pode haver ou se não pode haver. Como eu disse, a gente teve, logo em seguida de Montenegro, nós tivemos um outro caso confirmado em Rio Grande do Sul, mas que não foi em granja comercial. No dia 27 de maio, nós tivemos um outro caso confirmado em Minas Gerais, que também não foi em granja comercial. A gripe aviária, ela não é exclusiva de frango, ela pode dar em outras aves, como a gente viu em próprio Rio Grande do Sul, ali a 60 quilômetros, em cisnes. Mas isso não atrapalha o comércio. Mas há o risco, ninguém sabe mitigar o tamanho desse risco, de haver um novo foco confirmado numa granja comercial. E caso haja um foco em granja comercial, vai por terra esses 28 dias, vai por terra qualquer negociação. Então, ele continua sendo um tema delicado, continua sendo um tema sensível. Para te devolver, nós projetamos que o Brasil vai consumir, esse ano de 2025, 34,3 milhões de toneladas de milho para aves, só destinado a aves. Em 2024, o Brasil consumiu em torno de 32,5 milhões de toneladas só destinados a aves. Então, de 2024 para 2025, há a projeção de aumento, mesmo com a gripe aviária. Agora, isso caso a gente não tenha confirmação em outras granjas comerciais, Antônia. Eu queria levantar uma questão, que você está falando dessa agilidade do governo brasileiro, né, do sistema sanitário brasileiro. Os Estados Unidos, que são o maior produtor, né, mundial de carne de aves e de ovos, eles estão enfrentando um surto, que já não é mais um surto, porque está muito grande, desde 2023, né, e não conseguiram se livrar, já sacrificaram mais de 200 milhões de aves. O que garante, o que nos diferencia o nosso sistema produtivo e o nosso sistema de vigilância sanitária do sistema dos Estados Unidos, que o mercado confia no sistema brasileiro? Acho que podemos colocar o Brasil diferente do mundo inteiro. Tem várias auditorias e certificações, inclusive internacionais, mas também nacionais, que garantem processos de segurança.
não é um movimento de combate, inclusive, só naquele momento que houve o foco. O processo de segurança do Brasil, como, por exemplo, diferente dos Estados Unidos. O Brasil teve uma ação de destruição muito rápida e as empresas, as granjas, elas não ficam dependendo da ação de um governo, ela não fica dependendo da orientação do Ministério de Agricultura. Ela tem que colocar em atividade os protocolos de certificações que ela recebe. As indústrias americanas, as granjas americanas também têm esses protocolos, mas muito delas ficam ali na espera de uma ação do governo que pode ser um pouco mais morosa. No Brasil, a ação inicial de combate é muito rápida. Eu diria que o principal ponto seria esse, o nosso combate inicial. No momento em que se houve, como a gente estava conversando, no momento que se houve confirmado a contaminação, as aves foram destruídas, os ovos foram destruídos, incinerados, enterrados de uma maneira muito rápida. Se você demorasse uma semana, por exemplo, para... Peraí, será que está confirmado? Será que a gente pode pegar só um foco, uma área, um setor? Não. Todas as aves vão ser destruídas. Então, isso diferencia a gente. E o fato de colocar na balança. A granja, ela poderia pensar, mas vou ter um prejuízo aqui com essas aves. Olha, se você demorar a resolver esse caso, o seu prejuízo vai ser muito maior. Então, a velocidade da ação do Brasil é que torna a gente bem diferente do resto do mundo, Antônia. Para a gente ter uma ideia, para o nosso telespectador ter uma ideia, nós montamos um outro infográfico que é exatamente sobre esse status aí de produção, né? Os Estados Unidos são o maior produtor, com mais de 21 milhões de toneladas e exportam 3,3. A China, o segundo maior produtor, 15 milhões de toneladas, exporta 680 mil toneladas. O Brasil produz 14, quase 15 milhões de toneladas e exporta praticamente um terço do que produz. União Europeia, mais de 11 milhões de toneladas, exportando menos de 2 milhões, né, 2 milhões de toneladas. Eu queria conversar um pouquinho sobre esse gráfico. Por que a nossa população ela é quase do tamanho dos Estados Unidos? Eles produzem muito mais do que nós e exportam, muito mais não, eles produzem um terço, né, a mais da nossa produção. E exportam muito menos do que nós. Os americanos comem mais carne de frango do que nós, é isso? E como é que se organiza esse mercado agora que os Estados Unidos estão com uma baixa de produção? Bom, a gente podia levar para o lado a geopolítica, a extensão de área, a diferença populacional, mas, de fato, o Brasil ele é um grande concorrente dos Estados Unidos em quase todos os setores de agronegócio, tanto na agropecuária com as carnes, quanto nos grãos. A qualidade brasileira é uma qualidade muito atestada. Colocando em grão, por exemplo, nós temos uma competição de qualidade com a Argentina, que está aqui próximo da gente, mas nós estamos muito acima da qualidade do grão americano. Então, já entra esses fatores que o mercado conhece a qualidade brasileira. E é comum, quando você tem os preços internacionais, estão ali no mesmo nível de preço, o frango do Brasil, o milho do Brasil está no mesmo preço que o milho americano, considerando já a diferença de frete, a diferença de distância. Quando se tem o mesmo nível de preço, Brasil e Estados Unidos, o mercado internacional paga melhor ainda ou prefere levar o produto brasileiro porque a gente tem esse rigor de qualidade. Bom, isso é fruto, Antônia, de um processo interno. A gente destaca, por exemplo, a Embrapa, que é mundialmente conhecida pelo seu avanço em pesquisas de tecnologias para o agronegócio brasileiro, mas também o Brasil sempre foi muito cobrado. E diferente de outros países, quando se é cobrado na qualidade, às vezes ele prefere fechar a porta para aquele cliente, o Brasil não. O Brasil foi atendendo os padrões de qualidade do mundo inteiro, para países do Oriente Médio, para países da Ásia, para países da Europa, inclusive também para países americanos. A gente tem agora recentemente a grande polêmica da UDR, que é a lei europeia, que quer ali fazer uma restrição de alguns produtos brasileiros e entende que os Estados Unidos teria melhor infraestrutura para segregar alguns produtos importos. Mesmo que a infraestrutura americana seja melhor no sentido de logística, eles não ganham do Brasil no sentido de qualidade. Então, cada vez mais, o Brasil ele tem se tornado melhor na sua infraestrutura, melhor na sua tecnologia de produção, e cada vez mais a gente está falando do setor de carnes, mas a gente vai ver isso em vários outros produtos
dentro do agronegócio, o Brasil começar a se equiparar e a superar os Estados Unidos nas exportações. Sobretudo, a gente já viu isso acontecer com a soja. Em 2012, nós passamos os Estados Unidos. Então, o setor de carne sofre também isso. Tá. E para o nosso consumidor, para a gente fechar a conversa, para o nosso consumidor interno, como é que fica o consumidor brasileiro? Ele pode ficar seguro de que não vai ter problemas com o consumo de carne ou de ovos inadequados? Bom, primeiro é que até agora a gente não tem nenhum indício que há risco para a saúde humana, Antônia. Então, a gente teve um funcionário da Granja de Montenegro que teve uma suspeita, os exames foram realizados e foi confirmado que ele não estava contaminado com a gripe aviária. Segundo, em que todas as suspeitas não são a maior parte em granjas comerciais. A gente tem suspeitas em aves silvestres, em aves selvagens. Mas caso haja a confirmação de uma nova granja comercial, o protocolo de contingenciamento vai entrar em ação, que é destruição dos ovos, destruição das aves, e isso não vai chegar nas gôndolas, isso vai ser, assim, limitado ali, vai ser contingenciado. Então, pelo contrário, eu acredito que o brasileiro não teve esse receio de consumo de carne, de aves, porque há um risco até de bater no preço do boi, porque à medida que o preço do frango for caindo, é mais concorrido com o preço do boi e o consumidor, a dona de casa, pode preferir a carne de frango. Então, não há esse risco e não tem esse receio de que possa haver um problema para a saúde humana. Ronaldo, eu agradeço muito a sua presença aqui no Agenda Econômica e conto com você para me manter informada desse momento aí, desse passo a passo dos cuidados. Deixa com a gente, vamos ficar ligado aqui. Eu que agradeço, Antônia. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica.